Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita Jesus de Nazaré. Essa casa que nos acolhe, que permite que, por breves momentos, a gente descanse um pouco, faça uma reflexão, um agradecimento. Enfim, receba tudo de bom que vem do plano espiritual, que é trazido para cada um de nós a partir do momento que a gente entra naquela porta lá embaixo. Então, que bom que nós podemos estar aqui. Vamos então para começar o nosso trabalho e fazer a nossa prece. Diz a todos que fechem os olhos, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de mais um dia, o dom da vida, a reencarnação, oportunidade que a misericórdia divina nos dá para aprendermos, evoluirmos, nos tornando pessoas e espíritos melhores. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, por tudo isso que nos deixou, o caminho seguro que devemos seguir, trilhar, para alcançarmos a felicidade que é possível neste plano. Então nós agradecemos ao Mestre nesses dias que estamos lembrando os seus últimos momentos de testemunho entre nós, que Ele possa estar sempre no nosso coração. E assim, agradecidos por tudo isso, nós pedimos que essas bênçãos de paz, luz e proteção nos acompanhem hoje e sempre. Que assim seja. Bem, então o tema que foi reservado para a tarde de hoje foi falarmos sobre a depressão. O sofrimento silencioso que muitas pessoas, elas próprias, alguém da sua família, os seus amigos, vivenciam esta doença. E às vezes de modo silencioso, sem se queixar, sem tratamento, sem cuidado. Doença que traz feridas, cicatrizes na alma, que são tão difíceis de recuperar. Vamos então tentar entender o que a doutrina espírita nos traz sobre esse tema. Tudo que nós analisarmos na nossa vida, se nós partirmos do ponto do conceito da reencarnação e tentarmos nos entender como espíritos reencarnados e não só o corpo físico, só a matéria que nós somos, nós passamos a entender todos os assuntos na nossa vida de maneira diferente. Sabendo que nós não estamos aqui pela primeira vez, estamos numa passagem na escola do planeta Terra para aprender, corrigir erros e desacertos do passado, melhorando e levando isso para a nossa vida como espírito, né? Que o espírito é imortal, né? Então esse continua e a nossa caminhada continuará. Provavelmente precisaremos reencarnar algumas vezes para podermos alcançar um estágio tal de evolução que não precisamos mais voltar. Então, nós temos que nos entender, contextualizar que somos espíritos, todos nós. Não somos esse corpo físico só, essa roupagem que a gente está usando, que depois, quando a gente termina de usar, fica gasta, a gente deixa e o espírito continua, como espírito imortal que somos. Então, dentro deste entendimento que a doutrina nos dá, a gente precisa então entender essa questão, quem nós somos, que é a visão trina do ser, formado por espírito, um perispírito que é o nosso envoltório fluídico e o corpo físico. E as impressões do espírito para o corpo físico através do perispírito e no outro caminho de volta é igual, funciona assim. Então, nós somos esse ser que ali está separado, mas que está nesse momento integrado. Então,
nós temos que contemplar sempre essa visão, que nós não somos só um corpo físico. E o nosso eu verdadeiro, nosso eu imortal é o espírito. Esse é o que fica sempre. O corpo fica, o espírito vai com o seu envoltório fluídico para fazer o plano espiritual, para continuar o seu estudo, sua caminhada. Nós sabemos que no plano espiritual nós continuamos a vida do lado de lá, nos recuperando dessas reencarnações, estudando, trabalhando quando for possível. Então, essa visão que nós temos que ter. Para entender esse binômio saúde e doença na visão espírita, nós lembramos já agora no distante ano de 2005, quando participamos de um congresso médico espírita em Porto Alegre, comandado pela doutora Marlene Nobre. Veio como uma luz na nossa vida, na nossa atividade profissional, esses conceitos de como a questão espiritual, ela influencia, ela impacta no corpo físico. E não só a visão material, a questão somente do corpo material. Então, para analisar essa questão de saúde e doença, nós precisamos entender essa dimensão do ser humano, que nos diz que, para o paradigma médico espírita, a saúde física é uma consequência dos nossos pensamentos, das nossas emoções, de como nós nos sentimos na parte espiritualmente. A partir do momento que nós tivermos desequilíbrios nas nossas emoções, sentimentos, atitudes, pensamentos, palavras, isso necessariamente vai refletir no corpo físico. Isso, estudado nesse livro, Ciência, Saúde e Espiritualidade, são 3 volumes da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, em vários capítulos, nos mostrando como a nossa questão mental, espiritual, de emotividade, de pensamento, de sentimento, impacta na nossa saúde física. E é uma coisa que a gente... mas por que será então incluir espiritualidade na nossa vida? Até para nós termos mais saúde. E quando nós tivermos as doenças, para a gente ter mais força, mais fé, mais coragem para enfrentar essas situações. Então este livro aí tem esse assunto, trata sobre esse assunto. Se nós buscarmos em Emmanuel, esse livro Pensamento e Vida é um livro, eu tenho a versão antiga, é pequeno, mas agora ele está um pouco maior, mas ele tem muito ensinamento. Esse livro é como se fosse uma cartilha que os espíritos usam no plano espiritual para dar aula para os espíritos do lado de lá. Então, dentre vários aspectos que ele coloca lá, ó, nos diz assim, as doenças, isso que vale a pena nós lermos. As doenças são estados anômalos do espírito, que se exteriorizam no corpo físico. Estados anômalos do espírito que se exteriorizam no corpo físico. As doenças têm origem nos vícios da mente, egoísmo e orgulho, porque são o móvel de nossas ações maléficas, que ficam armazenadas no nosso corpo sutil perispírito. E mais, somos herdeiros de nossas próprias ações. Isso que a gente nunca faz, né? Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. É intoxicar por conta própria a vestimenta corpórea, estragando os centros vitais de nossa existência, nossa vida profunda, e arrasando consequentemente sangue, nervos, glândulas e vísceras do corpo. Olha só a importância disso. Que tudo isso pode nos causar esses sentimentos, afetar até o nosso corpo físico. Então, está nesse livrinho lá do Emmanuel, Pensamento e Vida. Ele também cita no outro livro, Consolador, que a saúde, então, é a perfeita harmonia da alma. A perfeita harmonia da alma. Se nós não estivermos bem espiritualmente equilibrados, o nosso corpo vai refletir essas questões, desequilíbrios e desarmonias espirituais. Então, livro O Consolador. Bem, só para falar um pouquinho dessa questão da importância da parte espiritual na nossa saúde. Então, falar agora sobre a depressão. É um transtorno frequente, atinge muitas pessoas no mundo, 300 milhões. Poucas recebem atendimento adequado para poder ser atendida no seu tratamento da depressão. Pode provocar, nossa consequência pior, mais trágica, suicídio.
que está colocado ali, 800 mil por ano. Então, é um problema muito sério. Com a epidemia da Covid, se observou uma acentuação grande dos casos de doenças mentais, inclusive a depressão. Então, num mundo em que a gente vivia, que já é um mundo difícil, por todas as questões que nós temos na nossa vida, do estresse, das correrias, das preocupações, e as outras coisas que a gente vivencia, desigualdades sociais, guerras, violência, a gente então já sofre por tudo isso, esse estresse, essa sobrecarga. A pandemia veio intensificar isso e aumentar a questão das doenças. Esses dados são se chama Relatório Mental da Saúde, Mundial da Saúde Mental, que é da Associação Pan-Americana da Saúde de 2023, atualização. Então eles fazem estudos regularmente para ver como é que se faz melhor o tratamento, as boas práticas para ajudar na questão das doenças mentais, que são um problema muito importante na nossa sociedade. Bom, entrando no nosso tema, então, mais especificamente. É importante que a gente diferencie tristeza com depressão. Todos nós temos tristeza em algum momento. É um sentimento normal do ser humano, ficar triste. Só que a gente mesmo triste, por qualquer acontecimento na nossa vida, a gente consegue desempenhar nossas atividades. A gente está triste, mas sai para trabalhar, sai para estudar, para cumprir as nossas tarefas. E a tristeza demora um tempo, depois passa. Para o depressivo, essa tristeza se prolonga. Normalmente mais de 2 semanas, até um pouco mais tempo. Então ele já tem aqueles sentimentos de angústia, de melancolia, de tristeza, de falta de vontade de sair de casa. Isso vai se prolongando. Então aí pode estar se instalando um quadro depressivo. Então, é claro que a depressão também tem graduações, né? Tem tipos de depressão, mais leves, moderadas, mais graves, mas a tristeza tem diferença da depressão. Para a gente achar que quando a gente está triste, está com a depressão. Então a tristeza é normal. A depressão é que essa situação que perdura e se prolonga mais. Bom, então a depressão tem uns aspectos ali que vale a pena a gente conversar. Existe então alterações do humor. A pessoa se sente triste, tem dificuldade de se expressar, tende a se isolar, fica sem esperança, sem vitalidade. Os pensamentos de desesperança, de tristeza profunda, e o comportamento que vai alterando o dia a dia da pessoa, de maneira que ela tem mais dificuldade para fazer as coisas que fazia normalmente. Então, aquilo que ela fazia mais facilmente, tudo fica difícil. Fica difícil de cumprir as suas tarefas. E para o corpo, o deprimido, ele adoece mais, e quando ele está doente, ele demora mais para se recuperar. Então, quem conhece alguém que tem depressão, sabe o quanto é difícil para aquele que tem depressão, que é deprimido, conseguir cumprir as suas tarefas. Trabalhar, estudar. Então fazer aquilo que era básico, era fácil para ele, fica muito difícil, fica pesado. E aquilo é uma coisa que ele tem dificuldade em ele mesmo entender por que está acontecendo. E às vezes ele precisa de ajuda, senão não consegue sair daquela situação. Bem, existem uns sinais aí de depressão, né? Que é aquela pessoa que está com humor depressivo, ela tem muito sono ou tem insônia, ela tem diminuição da capacidade de sentir alegria ou prazer, ela falta interesse nas atividades do dia a dia, ela tem sintomas físicos, que isso é muito comum, dores e sintomas físicos que não se explica por nenhum outro motivo. Faz um monte de exames, um monte de coisa e não consegue descobrir de onde que vem os seus problemas. No fundo está lá na sua questão mental e espiritual. Então pessimismo, dificuldade de concentração. Nem sempre a pessoa reconhece que está doente, não consegue descobrir por conta própria, não se dá conta, às vezes nega. Pior, a família não reconhece. A família não reconhece que a pessoa está doente, mesmo apresentando todos aqueles sintomas e sinais que nós estamos vendo. E uma coisa muito ruim é assim, para o depressivo, alguém falar para ele
para aquela pessoa, e a gente às vezes parece para nós que a pessoa que estava no momento trabalhando normalmente, ativa, dinâmica, não consegue mais. E a gente, pior coisa é dizer assim, mas por que tu tá assim? Tu tem tudo na vida de bom, tu não tem problema financeiro, tua família é uma família amorosa, tu tem o teu trabalho, tua função, e mesmo assim a pessoa tem depressão, porque a depressão é uma doença, independe da vontade da pessoa. Tem fatores que contribuem, que nós vamos ver para isso. Então, nunca devemos dizer isso para alguém que esteja com depressão, porque aí a pessoa vai se sentir mais diminuída ainda, né? Porque ela não consegue fazer as suas coisas, mesmo aparentemente estando tudo bom, tudo bem ao seu redor. Então, ali seguindo, né, as depressões, principalmente as mais graves, têm pensamentos frequentes de morte e suicídio. Então, entre 10 a 19% podem cometer suicídio ao longo da vida. Por isso a importância dessa doença que, além de atrapalhar a vida da pessoa, de atrapalhar o desenvolvimento das suas atividades, das suas tarefas, coisas que tem que fazer, cumprir, ainda pode levar como consequência ao suicídio. Causas. Então, a depressão é uma doença. Isso a gente tem que deixar bem claro, bem objetivo. Hoje em dia é mais entendida, né? Mas um tempo atrás era uma doença pouco entendida, né? A gente sabe que tem alterações nos neurotransmissores, na língua do cérebro, por isso que tem que tomar remédio antidepressivo. Existem uma predisposição genética, então tem casos às vezes de várias pessoas na mesma família que têm depressão. Então, esses fatores todos que a doutrina espírita reconhece, existem fatores pessoais, do ambiente da pessoa, da família, perdeu o emprego, se separou, teve alguma dificuldade financeira, enfim, influenciam na depressão. Mas o Espiritismo, além de confirmar essas dimensões, ele também acrescenta a dimensão espiritual, que não é só o fato da pessoa ter o problema físico, orgânico, ter o problema na sua casa, no seu trabalho, onde ela vive, que causam também, são fatores que ajudam a causar a depressão, mas principalmente a questão espiritual. Vimos no início que se a gente estiver bem do ponto de vista mental, espiritual, equilibrado, fazendo as coisas que ajudem essa nossa dimensão espiritual, nós vamos estar mais fortes, o nosso corpo vai sofrer menos doenças, mentais e inclusive físicas também. Então o Espiritismo também, um outro aspecto é que nas depressões, como a gente sabe que o nosso modo de conexão com a espiritualidade, a sintonia é pelo nosso pensamento. Então, quanto melhores pensamentos nós tivermos, melhores sintonias com espíritos mais elevados teremos. Quanto mais pensamentos e sentimentos negativos, mais conexões faremos com espiritualidade inferior negativa. Então, para o depressivo que já está com sua carga vibratória, seu pensamento triste, negativo, a tendência é ele atrair e ter ainda mais. Então, ele que já estava ruim ainda tem mais aquela carga negativa dessa espiritualidade, que às vezes não é nem um espiritualidade que quer fazer mal para aquela pessoa no momento, mas simpatiza com o que ele está pensando e fica ali com ele. Então, a carga dele que já estava pesada fica maior ainda. Sem contar as causas kármicas, né, de obsessões, que daí é uma outra situação que também pode ajudar na gênese da depressão. Bem. Consequências da depressão, então. Que fala, depende da gravidade, né, do estágio da evolução, que tem vários tipos de depressão, mas podem trazer problemas no relacionamento familiar, perda de emprego, a pessoa deixa de estudar porque não consegue, não tem força. Isso que às vezes a gente não entende, a pessoa não consegue, não tem força. E ela está do nosso lado e a gente tenta e tenta e tenta ajudar e ela não consegue sair daquele ciclo de tristeza, de dor, de ansiedade, de inquietude, aquela coisa que fica travando ela. Então, a gente tem que contemplar esses, claro, depois vamos falar no tratamento, todos os tratamentos que são necessários, mas principalmente
a visão do espírito. Então, tem maior risco também de doenças cardiovasculares, piora da evolução de outras enfermidades e o suicídio, né, que é a consequência mais trágica para aquelas depressões profundas, é o suicídio, que infelizmente é uma situação muito frequente na nossa sociedade ainda. A gente não fica sabendo porque isso não é divulgado, mas existem muitos casos, muitos. Então, uma das maneiras, além de todo aquele apoio familiar, apoio médico, psicoterápico, é importante colocar a visão do espírito, a espiritualidade, a religiosidade num contexto maior para todas as pessoas. Então, a Casa Espírita ela oferece essa oportunidade para nós. Normalmente, para aquela pessoa que tem um pensamento nessa questão do suicídio, de ação suicida, ela tem esses sentimentos de ambivalência, impulsividade e rigidez. Ela quer se livrar daquela dor, mas ela quer morrer e quer viver ao mesmo tempo. É uma ambivalência. Ela tem impulsividade, ela não consegue controlar aquela situação. Pensamento rígido, monoísmo, monoideia, fica fixo naquilo lá. Então, nesses momentos, como a pessoa está com essa negatividade, a gente sabe que a sintonia da pessoa que alcança os espíritos que também estão nessa mesma situação de negatividade vai piorando mais ainda. E às vezes é o que ajuda também a pessoa a cometer esse ato. Então, nessas três situações, está escrito ali, existe a concomitância de sintonias espirituais. Tá? Pensamentos intrusos das mentes equilibradas se somam aos pensamentos daquele que está doente, ficando a situação mais difícil ainda. E é importante que a gente saber isso aí, né? Uma coisa tão simples e importante, que a gente pode interromper a existência, mas não a vida, porque a vida do espírito continua. Então, para aquele que pensa que em fazer esse ato tem esse entendimento, a morte não decreta o final da vida e, portanto, não se pode cessar um sofrimento com a morte. Então a gente entende isso só a partir do momento que nós nos entendemos como espíritos reencarnados, aquele visão trina do ser humano. O corpo fica, mas o espírito vai e continua a vida no plano espiritual, porque o espírito é imortal. Tem uma figurinha aqui que a pessoa que fez está assistindo aí a palestra, que é muito legal. Nós temos usado isso durante muito tempo, em muitas exposições, muitas palestras. Nós agradecemos por esse presente. E aqui mostra assim, de maneira perfeita, como a gente se comporta diante das situações obstáculos e pro depressivo como isso funciona. Quando um obstáculo é pequeno, a gente consegue ali, ou mesmo a pessoa que tem alguma depressão consegue passar. Quando é um pouco maior, já é um pouco mais difícil, mas vai tropeçando e passa. Se é um outro maior ainda, que nem aquele de baixo lá, fica mais difícil, tem que ficar subindo, se arrastando, mas consegue. Mas para quem está doente, para quem tem depressão, um obstáculo que para nós é pequeno e a gente consegue passar, fica um grande assim. E aí ele está lá dentro do buraco. E como que ele vai conseguir dali? Sozinho não consegue. Ele vai precisar de uma cordinha ou de uma escada e depois de atendimento. Quem que vai ser a corda? A família. A escada, o espiritismo, a doutrina espírita, a religiosidade, e aí o conjunto de tudo isso, junto com a psicoterapia, com o tratamento médico, vai tirar ele do buraco, porque sozinho ele não consegue sair. Então a importância de quem tem pessoas, quem tem a pessoa mesmo que tem depressão, algum de nós, alguém da sua família, algum amigo, nós precisamos sempre tentar colocar para essa pessoa, se colocar do lado dela, a família principalmente. Estar do lado, estar junto, que isso é o que vai fazê-la sair dessa situação. Bom, tratamento
Apoio familiar, que nós falamos, médico, psiquiatra, psicoterapia. Os medicamentos são fundamentais. Então a depressão tem que ser tratada medicamentosamente, com psicoterapia e com o apoio espiritual. Ah, por que será o espírito? Porque a gente já viu, né, que a gente tem que cuidar do espírito, porque senão a mente e o corpo não vão funcionar. O que a casa espírita pode oferecer ao espiritismo? Tudo aquilo que nós conhecemos, né, que a gente vem aqui. O atendimento fraterno, a exposição, o uso da água frutificada, o passe, o entendimento, o estudo, os livros, para a gente entender quem nós somos. O que nós estamos fazendo aqui? Qual a nossa missão? Para onde a gente vai? Que todos temos dificuldades. Que temos nossas capacidades, mas temos nossas dificuldades, que nós estamos trazendo já de outras encarnações. Às vezes com dificuldades na questão das doenças mesmo. Doenças mentais, doenças físicas. Estamos aqui para tentar nos melhorar. Então, quem tem depressão, o primeiro plano é vir aqui. Quem tem algum conhecido, familiar, amigo, traga para a casa espírita, para ele fazer um atendimento fraterno, para ele assistir uma exposição e ele entender que pode ser beneficiado pelo atendimento à sua parte espiritual. E se a pessoa não quiser vir, venha o familiar. Coloque o nome no livro, faça uma prece, faça um atendimento fraterno. Sempre vai conseguir alguma ajuda aqui no centro da nossa espiritualidade, porque nós sabemos que a espiritualidade trabalha constantemente ao nosso lado para nos ajudar a superar esses obstáculos. Continuando, então. Como é que se previne, então, depressão, se é que é possível fazer isso? Orar e vigiar, que Jesus nos ensinou. Fazer preces e vigiar os nossos pensamentos. Combater os pensamentos negativos de tristeza, de mágoa, de ressentimento, que vai melhorar o nosso padrão vibratório. É difícil, né? Poderiam perguntar, como é que a gente faz isso, né? Para pensar positivo o tempo todo. Mas é um exercício, é um trabalho. É uma coisa que a gente tem que fazer todo dia. E quando vier pensamentos negativos de tristeza, de mágoa, de ressentimento, aqueles depressivos, a gente tenta lutar contra isso. E troca o nosso pensamento. Assim, não, eu não quero esse pensamento para mim. Isso aí não, eu não quero, isso aí eu quero pensar diferente. E troca, faz uma prece, e a gente não se deixa levar por aquela questão negativa que é difícil, mas nós temos que lutar contra isso. A vida sempre vale a pena, né? Nunca duvidar da justiça da reencarnação, que é uma oportunidade de crescimento, evolução, que nós estamos aqui para isso. Então, saúde mental é impossível sem espiritualidade. A gente não consegue nos manter bem, mentalmente, fisicamente, se a gente não contemplar o nosso espírito. E isso a gente vê na prática. Quem de nós não se sente melhor quando vem aqui, quando faz uma prece, quando toma um passe? Quando em casa faz uma boa leitura, faz uma oração? A gente sente que isso é bom. Então a gente não pode deixar isso de lado. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Para todos nós, e muito mais para aqueles que estão doentes mentais, físicos, mais importante ainda. Então, e a terapia da caridade é uma coisa bem legal isso aí, porque quando a pessoa tem depressão, tem essa tristeza aqui, prolongada depressão, uma das coisas boas de fazer é a caridade. É a pessoa tentar, ela fazer caridade, ajudar os outros quando ela consegue fazer isso, né, evidente. Porque a caridade, a prática do bem, isso está no livro Pensamento e Vida, aquele na cartilha lá do plano espiritual. Do bem simples e fatigante, ela interfere até nas ações celulares. Então, a caridade, o movimento que a gente faz de fazer o bem, de se desprender, de fazer a caridade material, né, doação de alimentos, roupas, doação de tempo, de trabalho, mas também a caridade principalmente moral, que é as boas atitudes, os bons pensamentos, palavras, paciência, né, tolerância, o perdão. Isso tudo vai fazendo com que a gente se sinta melhor, porque melhora a nossa parte espiritual. Então, tem também uma questão interessante que por que incluir a espiritualidade, né? Porque será que a espiritualidade funciona mesmo assim? Ou será que é uma coisa só que a gente fala aqui?
são só palavras, né? Existem trabalhos científicos, tem esse Dr. Harold Koenig, tem esse livro Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, em que eles mostram que, e eles não são espíritas, né? Outras religiões que ele estudou, que os grupos de oração, as pessoas que fazem preces, as pessoas que estão mais envolvidas na religião, seja ela qual for, têm menos problemas com alcoolismo, com drogas, em doenças elas conseguem se dar melhor nos tratamentos, que se não alcançam cura, alcançam mais efetividade na medicação, no tratamento, no procedimento, porque essa questão impacta diretamente na saúde da pessoa. Então, tem estudos ali, testes científicos para isso. Então aqui são os livros ali. Essa é a doutora Marlene Nobre, já no plano espiritual, que ela é presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e internacional. Ela criou a Associação Médico Espírita do Brasil por anteação direta do Dr. Bezerra de Menezes. Ele orientou ela diretamente. E a internacional, vejam vocês, por Leon Denis, que orientou ela diretamente para criar essas associações. E ela então nos trouxe essa visão que nós precisamos ter do espírito para nós melhorarmos a nossa saúde mental e física através de contemplar a nossa questão espiritual. Então nesses livros aí tem o livro Missionários da Luz, do André Luiz, que fala muito sobre isso também, bem interessante. E finalmente, lembrar de nosso guia, nosso modelo, nosso mestre, que está sempre junto de nós. Nesses dias, né, falamos que estamos lembrando dele mais ainda, que ele possa nos ajudar, nos amparar, nos conduzir. Ele que é o nosso governador solar, que cuida tão bem de todos nós, do nosso planeta, e agradecer sempre a ele por podermos estar aqui. Como última mensagem, para todos aqueles que têm depressão, seus familiares, seus amigos. Uma vez ouvimos de uma companheira nossa de ideal espírita, trabalhadora dessa casa, que nos disse, no momento da nossa dificuldade, o maior de todos os remédios para essas doenças, para a depressão, para o que nos acontece, é o amor. Tenham amor por aquela criatura que está do lado de vocês. Doem o seu amor, sua compreensão, sua compaixão, estejam do lado dela. E foi assim que as coisas começaram a melhorar. Então, lembrar do amor, o amor que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Então, antes de terminar, queria deixar bem de forma humilde uma mensagem dedicar essa nossa tarde de hoje ao nosso amigo Seu Jimenez, que quantas vezes esteve aqui falando com vocês. Por muito tempo nós trabalhamos no passe no sábado à tarde com eles, e ele continua sendo nosso mestre, nosso amigo todas as horas. Então queria deixar essa lembrança com ele, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Vamos lembrar dele: caridade, solidariedade e amor ao nosso semelhante. Então vou chamar a Marlúcia para fazer a nossa prece de encerramento. Convidando então os nossos médiuns de fornecimento de fluidos que se posicionem no salão para que, de olhos fechados, em sintonia com esses amigos benfeitores, com o nosso coração enternecido com as palavras que ouvimos esta tarde sobre o amor, sobre o cuidado com o nosso próximo, sobre o entendimento de como podemos nos beneficiar com todas as benemerências que a Casa Espírita nos fornece para o tratamento e a profilaxia da depressão. Nós agradecemos ao Pai a oportunidade da vida, a oportunidade da reencarnação para evoluirmos e nos melhorarmos a cada dia.
a todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que colaboram com o trabalho espírita e que tanto nos elevam, nos consolam e nos orientam. E desta forma, com a nossa presença aqui, que possamos sair hoje mais confiantes, mais sedentos pelo conhecimento que nos orienta a caminhada. Derrama sobre nós, Pai, a fé raciocinada, o ânimo, a alegria de viver, para que sejamos luz não só nos nossos caminhos, mas nos caminhos que trilhamos junto com os nossos amigos, com os nossos familiares, melhorando o orbe em que vivemos. Que a paz do Mestre Jesus guie a nossa tarde, a nossa semana que finda e a nova que se inicia, sempre não lembrando do Jesus apenas crucificado, mas o Jesus que ressurge, o Jesus que renasce sempre e mora dentro dos nossos corações. Muito obrigada, Pai, e que assim seja.